Boa tarde, hoje, dia 16 de junho de 2021, nossa nona aula sobre Química Geral e Inorgânica. Hoje falaremos sobre equilíbrio químico. Antes de começar a falar sobre equilíbrio, observar aqui na nosso painel, nós estamos então na Química Geral. Que na aula passada, no sábado, no sábado, Dia dos Namorados, nós tivemos a aula 8, que foi a cinética química. A cinética química, como nós vimos lá no dia 12, ela estuda a velocidade das reações químicas. Então, vejam que nessa nossa trajetória, nós estudamos, falamos um pouquinho sobre o que é a química, lá no primeiro encontro, fizemos uma introdução a essa ciência que é considerada fundamental na nossa sociedade, falamos também depois na aula 2 sobre os átomos, e as suas características. Falamos também sobre tabela periódica, e fizemos uma provocação, inclusive uma das tarefas era essa, uma provocação sobre de onde surgiram os elementos químicos, e a teoria mais aceita, que veio do Big Bang, lá no início dos primeiros minutos do Big Bang, surgiram todos os hidrogênios que nós conhecemos no universo, nós temos no universo. Mas depois, os outros elementos, um pouco de hélio também, mas depois os elementos, eles vão ser feitos nas estrelas. Por isso que muita gente fala que nós somos poeira das estrelas, nascemos da poeira das estrelas. Só que nas estrelas, no núcleo das estrelas, se formam os elementos até o ferro. Por quê? Porque esses elementos mais pesados, as estrelas não têm capacidade, energia suficiente para fundi-los em núcleos maiores. Aí vocês iam me perguntar, mas de onde que surgiram então? Eles vão surgir da morte dessas estrelas, ou de fusões, entre estrelas, que são raras, mas prioritariamente das supernovas, que quando explodem com uma energia inimaginável, que acaba fundindo esses elementos e chegando aos elementos mais pesados. Ou acidentes cósmicos, como, por exemplo, meteoros esbarrando em planetas, e gerando aí uma energia gigantesca que acabam fundindo núcleos maiores, gerando daí esses átomos. Como é que descobriram isso? Claro, tudo isso é teoria, porque até mesmo aqui na Terra, em algumas crateras, eles descobriram alguns elementos pesados, como irídio, Então, daí surgiram essas teorias. Bom, mas saindo dos elementos, nós fomos para as ligações. Todas as substâncias acabam gerando ligações químicas, diferente dos gases nobres, Porque eles têm uma configuração eletrônica estável, e foi a partir dessa configuração que se pensou teorias para explicar por que os átomos criam estratégias diferentes de ligação. E daí surgiram as ligações iônicas, quando eles acabam gerando os íons, e os íons se atraem. As covalentes, que é a associação, vamos dizer assim, de sociedade de elétrons entre os átomos, e a ligação metálica, Agora, depois dessas ligações, então a gente tem já bem estabelecido as substâncias. Essas substâncias podem provocar o que nós chamamos de reações químicas. E das reações químicas, a gente tem a criação de funções, e essas funções acabam interagindo entre si. Funções ácido, base, sal, óxido. Bom, mas as reações químicas, elas acontecem
e elas acabam tendo como produto, né, ou oriundo dessa questão, a energia. A energia, não pode ser criada ou destruída, né? Ela é só transformada, né? Então, a energia está inerente nos processos, tanto físicos como químicos. Ou necessita-se de energia para provocar uma reação, ou as reações acabam liberando essa energia. Energia pode estar em várias formas, né? Como a gente viu, como na forma luminosa ou radiante, na forma de calor, né? Ou na forma potencial, armazenada. A energia química é uma dessas. Bom, aprofundamos um pouquinho mais das reações da cinética, que a gente falou lá no sábado. Hoje, nós vamos falar do equilíbrio químico. Então, na nossa aula, nós temos aqui o que vai falar sobre isso, né? E depois nós temos um glossário, e aqui nós temos as atividades, e aqui temos umas indicações para leitura, né? Sobre este assunto. Então, vamos lá, vamos falar sobre equilíbrio químico. Quando a gente falou em reação, uma reação química é uma transformação onde um componente ou mais, né, acabam interagindo e rompendo suas ligações e gerando produtos que são substâncias diferentes, né? E quando a gente fala rompendo lá para os reagentes ou reatantes, né, as suas ligações, elas podem ser totais ou parciais, e o produto, né, quando se geram novas ligações, pode ter também formações de novas ligações parciais ou totais. Quando a gente fala em reação química e fala em equilíbrio, a gente está falando de um processo reversível. Aqui tem uma imagem, né, que mostra uma balança, porque a balança, essas balanças de prato, elas são aquelas que evocam que deve haver um equilíbrio, né? E quando havia um equilíbrio entre os dois pratos, né, conseguia-se medir a sua massa, a massa exata. Bom, o equilíbrio, ele evoca isso, ele evoca que é uma condição que se alcança determinadas reações, em que não é que parou a reação, mas ela continua de forma que a cada produto gerado restaura a mesma quantidade de reagentes. Tá? Então, é isso que evoca quando a gente fala um processo reversível. Agora, os processos reversíveis, a gente vai poder observar depois que eles tendem a ter algumas características ou algumas premissas para acontecerem. Então, se a gente olhar já quando a gente fala do equilíbrio químico é quando as velocidades de reações direta e inversa são iguais. Estou falando de velocidade. Velocidade, a gente tem que voltar lá no princípio da cinética, né? Então, esses equilíbrios, eles vão acontecer quando as reações químicas forem reversíveis. E já vamos falar sobre essa reversibilidade. As reações químicas prosseguem espontaneamente em direção que leva ao equilíbrio. E, principalmente, que tem que haver um sistema fechado, ou estar em um sistema fechado. E, para isso, né, esse sistema fechado, ou que é uma condição para que aconteça, que se chegue à condição de equilíbrio. E que forças externas podem interferir neste equilíbrio químico. Então, vejam bem aqui, ó. Aqui é a questão da água, né? Água líquida, aí tem a dupla seta, né? Se transformando em água gasosa. Vejam bem, isso acontece constantemente no nosso ambiente, né? Mas aí tem a ver com incidência ou não, ou liberação de calor. Né? Por quê? Porque se a gente pegar os mananciais de água, recebem energia solar diretamente, eles acabam evaporando boa parte, né, ou uma pequena parte da sua água.
E quando ela chega numa certa altura na atmosfera, ela vai perdendo esse calor, essa energia, e vai se aglutinando, formando as nuvens. E depois precipita na forma de chuva, né? Aí, mas observem bem aqui, ó, esse experimento que ele está mostrando aqui. Opa, deixa eu ampliar aqui. Vejam que nós temos aqui 2 copos, um está fechado e o outro está aberto. Então, no primeiro dia, tem essa situação, o mesmo volume de água. Depois de 10 dias, verifica-se que o volume do copo fechado está o mesmo, já diminuiu a porção do aberto. E depois de 16 dias, vejam que já está pela metade do copo de água aberto. Por que isso? Porque um sistema aberto tende a perder massa, né? E aí, com isso, ele está perdendo massa, esse vapor que está sendo gerado. Claro, isso depende também da temperatura do ambiente, da pressão do ambiente, né? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o copo que está fechado, ele vai alcançar um equilíbrio, e esse equilíbrio, assim que tiver uma certa pressão de vapor, que se cada molécula do líquido passar para o vapor, uma molécula do vapor tem que passar para o estado líquido, porque ele atingiu uma condição de equilíbrio. Tá? Então, quando a gente fala em sistema fechado, o sistema fechado pode ser, esse é uma condição de sistema fechado, ou outra também é questão de soluções, né, de misturas. Por exemplo, uma solução aquosa. Dentro da solução aquosa, pode acontecer uma condição de equilíbrio. Tá? Então, vejam bem, aqui ele mostrando essa condição, ó. Digamos que nós estamos com um sistema fechado. No início, quando eu coloco, né, eu vou ter apenas água líquida, mas a partir do momento que vai passando esse tempo, algumas moléculas vão atingir, né, a condição de vapor, até que chegue na condição de equilíbrio. Quando chegar nessa condição de equilíbrio, se tiver 2 moléculas do líquido passando para moléculas do estado gasoso, 2 do gasoso tem que passar para o estado líquido. Este equilíbrio químico, ele é dinâmico. Aparentemente, né, dá aquela sensação que parou, cessou a reação. Mas o que a gente verifica é que nós não temos a capacidade de perceber as mudanças que estão acontecendo dentro do sistema, tá? Então, eu peço que vocês observem bem isso. Agora, vamos pegar o seguinte aqui, ó. Na condição de equilíbrio, nós temos os reagentes que vão entrar na condição de equilíbrio com os produtos. Então, essa condição, ó, eu tenho aqui uma reação no sentido direto, né, que eu vou chamar de 1, e na direção 2 é quando o produto vai restaurar os reagentes. Então, no caso ali do equilíbrio da água, né, nós temos o H2O líquido em equilíbrio com o H2O no estado gasoso. Então, à medida que eles alcancem essa condição de equilíbrio, se tiver 2 moléculas passando do líquido para o gasoso, 2 do gasoso tem que passar para o estado líquido. Tá? Essa é a condição de equilíbrio. E sempre vai estar acontecendo esse trânsito de moléculas de reagente para produto e produto para reagente. Porque o equilíbrio é dinâmico. Ele não cessa, ele continua indefinidamente até que aconteça uma perturbação e se estabeleça uma nova condição de equilíbrio. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro. Agora, quando a gente leu lá a definição de equilíbrio, dizia que a velocidade direta tem que ser igual à velocidade inversa, né? Ou indireta, que é a 1 tem que ser igual a 2. Bom, mas lembrando que a velocidade, eu vou chamar de velocidade 1, no sentido do produto, ele vai ser uma constante que depende do sistema, eu vou chamar de constante 1,
vezes a concentração dos reagentes elevados lá aos seus coeficientes. Essa é a velocidade 1, velocidade do reagente se transformando no produto. Por que eu só coloquei a concentração do reagente? Porque a velocidade depende exclusivamente do reagente, salvo condições em que, se essa reação é muito lenta, a gente colocar um catalisador para acelerar. E aí depende da concentração do catalisador. Mas vamos dizer que não precisa nada, ela acontece assim normalmente. Qual é a velocidade inversa? Agora tem que pensar o seguinte, é do produto para o reagente. Então, quem é o reagente dessa reação agora? É o produto, né? Então, vai ser a constante 2 vezes, né, a concentração desse produto. Bom, como nós falamos que a velocidade direta tem que ser igual à velocidade inversa, observem aqui, ó. Essa é a condição de equilíbrio, que a velocidade no sentido do direto tem que ser igual à velocidade no sentido inverso. Então, a gente pode substituir por essas igualdades, onde a constante 1 vezes a concentração do reagente tem que ser igual à concentração 2 vezes a concentração do produto. Então, o que a gente faz aqui? A gente usa agora a matemática básica, né? Tudo que é constante a gente passa para um lado, tudo que não é constante a gente passa para outro. Então, constante 1 dividido pela constante 2 vai ser igual à concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Vejam, pessoal, essa K1 sobre K2 aqui, ó, essas constantes, a gente chama de constante em função da concentração, porque eu estou usando o colchete, significa concentração, mol por litro, tá? Que é igual, então, ao quê? A concentração do produto sobre a concentração do reagente. Então, basicamente é o quê? É a concentração dos produtos sobre o reagente. Então, quando a gente tem uma constante, isso é o que a gente vai ver ali mais, voltando lá para a nossa... Opa, desculpa, voltando ali para a nossa aula, o que a gente vai observar, ele vai falar justamente isso, a reação na questão do equilíbrio. Veja, no início só tem reagente, né? Não tem produto. Ó. O produto, no início da reação, não existe. No início tem só os reagentes. À medida que a reação vai acontecendo, vai diminuindo o reagente e vai gerando o produto. Então, a concentração deles vai aumentando. Mas chega um momento que eles não mudam mais essas concentrações. Nesse exato momento em que essas concentrações não mudam mais, é que nós dizemos que a reação alcançou a condição de equilíbrio. E aí, nesse ponto é que nós pegamos essas medidas, esses valores, e conseguimos calcular a constante de equilíbrio. Vejam bem, pela relação matemática, né, que eu acabei de mostrar lá, ó, reagente formando produto. Velocidade do reagente, que é uma velocidade direta, né, a 1, é igual a constante vezes a concentração do reagente, a velocidade inversa, né, ou A2, é a constante vezes a concentração do produto. Igualando as velocidades, nós vamos chegar justamente naquela relação. Né? Quando nós temos uma reação qualquer genérica, que está mostrando uma reação genérica, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo a concentração dos produtos, né, é o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Sempre. Ah, professor, mas sempre? Sempre não. Tem algumas condições que a gente tem que observar. Quais?
que não vão entrar nesta listinha aqui quem é sólido ou quem é líquido, que daí considera-se como constante a concentração. Já vou falar sobre isso, tá? Então, vejam, aqui tem um exemplo, ó. A mais 2B em equilíbrio com AB2. Daquela mesma forma, a velocidade direta depende dos reagentes A e 2B. Velocidade inversa depende somente do produto AB2. Vejam que cada índice que vem à frente indica quantidade de molécula, tá? Então, essa quantidade de molécula, ela sempre vai elevando a concentração dessa molécula. E aqui, então, nós temos, né, como ficou a lei, a expressão do equilíbrio. A constante, em função da concentração, por isso que tem um Czinho abaixo, o produto era o AB2, dividido pelo produto dos reagentes, o A vezes o B ao quadrado. Sempre nessa condição, produto sobre o reagente. O que a gente tira de informação daí? Que quanto maior for a constante de equilíbrio, quer dizer que o rendimento maior é de produto nesse sistema em equilíbrio. Agora, se a constante for muito menor, ou for menor do que 1, isso quer dizer que o rendimento, ele é mais, na mistura reacional, vai ter mais reagente do que produtos. Então, quanto maior a constante, mais produto no sistema. Agora, quanto menor a constante, quer dizer que tenho mais reagentes do que produtos, tá? Bom, aqui já mostrando, então, os equilíbrios homogêneos. O que quer dizer equilíbrio homogêneo? Que todos os integrantes, sejam eles reagentes ou produtos, estão na mesma fase. Quando a gente fala em homogêneo ou heterogêneo, quer dizer fases. Então, homogêneos, mesma fase. Todos estão no estado gasoso, como a gente pode observar aqui. E heterogêneo quer dizer que estão em fases diferentes, em estados físicos diferentes. É o caso, por exemplo, do catalisador automotivo, né? Lá, o catalisador automotivo é sólido. A mistura reacional que sai do motor é gasosa. Então, nós podemos ter um equilíbrio heterogêneo. Bom, mas na fase homogênea, como aqui o estado gasoso, ó, aqui eu tenho a constante em função da concentração. Só que quando eu tenho elementos gasosos, eu posso calcular em função da pressão parcial. Deixa eu voltar para a nossa lousa. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. Vamos pensar o seguinte: quando eu tenho gases, deixa eu ver como é que é ali a equação. N2O4. Então, imagine aqui, ó, eu tenho o N2O4, é um gás, o tetróxido de dinitrogênio, que vai formar um equilíbrio com duas moléculas do NO2 gasoso. Então, na verdade, o que a gente vai ter no sistema reacional? Nós vamos ter uma mistura. E, quando eu falo pressão parcial, é porque eu vou ter uma pressão total, vai ser igual à pressão parcial do N2O4, mais a pressão parcial do NO2. Essas pressões parciais, a soma delas é que vai dar a pressão total do sistema. Então, quando a gente fala em concentração, né, a constante de equilíbrio para esse equilíbrio aqui, Kc, é somente em função das concentrações do produto, que no caso aqui é o NO2, ao quadrado, sobre a concentração do N2O4. Mas como eu estou falando em pressão, ó, eu posso trabalhar com o que a gente chama de K em função
uma constante de equilíbrio em função da pressão parcial. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar a pressão parcial do NO2 elevado ao quadrado sobre a pressão parcial do N2O4. Claro, daí para isso ele tem que fornecer as pressões parciais, né, para a gente poder fazer essa relação. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho condições de medir a concentração, mas posso medir pressão parcial dos componentes na mistura. Bom, vejam bem, aqui ele vai mostrar então que eu posso calcular em função de volume. Aqui ele mostra daí, quando eu tenho gás, né, um gás A e um gás B, aqui como ele está mostrando, a pressão parcial de A tem que ser analisada como a equação dos gases, né? A equação geral dos gases, ó, PV igual a nRT. Eu tenho que saber o número de mols de A, a constante universal dos gases, a temperatura que o sistema está e qual é o volume que ocupa esse gás. O mesmo eu tenho que fazer para o B. E quando a gente relaciona, ó, quando eu tenho número de mol por volume, eu tenho que concentração. E aqui ele está mostrando qual é a relação entre a constante em função da pressão e a constante em função da concentração. Tá? Então, dedução básica, né? Eu estou mostrando aqui, onde o ΔN é a diferença entre o número de mols do produto com o número de mols do reagente. Aquele número que vem à frente dos reagentes e produtos, tá? Aqui só está mostrando um caso para vocês terem uma noção. E aquele 0,0821 é a constante universal dos gases para a pressão em ATM. Porque se for em... Aqui está mostrando, ATM, né, litro ATM por Kelvin mol. A temperatura tem que ser em Kelvin. Então, se for em milímetros Hg, muda esse valor, vai para 62,3, se eu não estou enganado. Aí fica litro milímetros Hg por Kelvin mol. Bom, e se for um sistema heterogêneo? Como tem um exemplo aqui, eu tenho a calcita, né? Calcita é um mineral feito somente de carbonato de cálcio, que pode entrar em equilíbrio com o óxido de cálcio, também sólido, e com o gás carbônico. E aí, como é que vai fazer agora? Deixa eu baixar aqui. Olha só, tem então CaCO3, sólido, em equilíbrio com o CaO, sólido, mais o CO2 gasoso. Vejam, um sal, um óxido e um outro óxido. Acontece que, lembrando, né, o equilíbrio, quando está na condição de equilíbrio, é produto sobre reagente. Então, vocês poderiam se perguntar, professor, mas eu não posso colocar lá, ó, Kc igual concentração do CaO vezes a concentração do CO2 sobre a concentração do CaCO3. Pelo que a gente acabou de ver, né, poderia ser assim, né? Só um pouquinho, gente. Mas acontece que, ó, tenho fases diferentes. E aí? Quando eu tenho moléculas, ou substâncias, né, no estado sólido, a gente viu lá no sábado, né, que ele depende da superfície de contato. Ele não depende da concentração. Ele depende da superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato, mais veloz. Se não, se a superfície de contato for baixa, vai acontecendo lentamente a reação, porque só os átomos, ou as substâncias, né, as moléculas que estão na superfície, é que vão reagindo com, né, a substância no estado gasoso, ou em outra fase. Então, o que acontece? A gente considera que é como se fosse
quando está no estado físico sólido. Então, e aí, como é que fica então a constante de equilíbrio? Ela só vai ficar em função de quem for gás, ou estiver no estado iônico, né, aquoso e tudo mais. Porque o sólido, ele depende da superfície de contato. E não temos como medir essa superfície de contato. Então, depende só dos componentes que estão na forma de gás. Os sólidos não entram. Em alguns casos, nem os líquidos entram. A gente vai ver um caso específico, que é quando a gente mede pH, né, ou acidez, né, o potencial de hidrogênio, o potencial de hidroxila, a água não entra. E a gente já vai ver por que aquilo não entra. Tá certo? Então, nos sistemas heterogêneos, nós temos essa característica. Não entra na montagem do que a gente chama de expressão do equilíbrio, né? Da expressão da forma de equilíbrio, da constante de equilíbrio. Tá? Não entra. Então, vamos pegar um outro exemplo. Digamos que eu tenho assim, ó. Um pouquinho. N2 gasoso mais 3H2 gasoso em equilíbrio com 2NH3 gasoso. Tenho esse sistema aqui. Como é que eu vou montar a expressão do equilíbrio para essa, a fórmula do Kc para esse sistema, para essa fórmula? Vou botar uma colinha aqui, né? Kc é igual concentração do produto sobre o produto, né, a concentração dos reagentes. Vejam, tudo que vem antes da seta, reagente. Tudo que vem depois da seta, produto. Isso não posso esquecer. Isso não posso esquecer. Então, a constante de equilíbrio nesse sistema aqui, vejam, todos no estado gasoso, não tem restrição. Então, todos entram no cômputo, ou na fórmula da constante. Então, quem é o produto? O produto é o NH3. Então, concentração do NH3, fecha o colchetes, porque o colchetes é que indica que é concentração, mol por litro. Tem um 2 na frente, elevado a 2. Sobre quem são os reagentes? O N2 e o H2. Então, a concentração do N2 vezes, né, vezes concentração do H2. Observe, o N2 não tem nada, é 1. Então, elevado a 1 é ele mesmo. Mas aqui tem 3, ó. Então, elevado a terceira. E, como são gasosos, eu poderia também, se eu tivesse os valores em pressão, poderia colocar aqui a constante em função da pressão é igual pressão do NH3 elevado ao quadrado sobre pressão do N2 vezes pressão do H2 elevado na terceira. Essas são as expressões. E aí, claro, se ele quisesse que vocês calculassem qual é a constante, ele vai fornecer os valores no equilíbrio. Se ele não fornecer no equilíbrio, ele vai dar condições para se calcular quando se chega no equilíbrio. Não podemos esquecer que no início de uma reação, eu não tenho, eu vou botar até assim, ó, eu não tenho produto,
eu tenho reagente e vai caindo com o passar do tempo. Enquanto que no início de uma reação eu não tenho produto, ele é zero, mas com o passar do tempo ele vai aumentando até alcançar a condição de equilíbrio. Vejam, a condição de equilíbrio é quando não mudam mais, posso até dizer assim, ó, que aqui, por exemplo, chegou na condição de equilíbrio. Então, no tempo X aqui, não muda mais. Né? Então, aqui é a condição de equilíbrio. Não quer dizer onde eles se tocam essas curvas, tá? Deixa eu até escrever aqui. Reagente, produto. Vejam, no início de uma reação não tem produto, só tem reagentes. Tá? Pode ter essa situação representada por um gráfico, ou pode ser que elas não se toquem. Né? Aqui, ó, eu estou mostrando tempo, né, o sentido que a reação acontece, e aqui eu estou colocando concentração de produto e reagente. Podemos ver também de outras formas esse gráfico. Quer ver? Ó, vamos voltar lá para a nossa aula. Então, aqui ele vai mostrar justamente isso, ó, que eu falei para vocês, que os sólidos não entram no cômputo. Tá? Aqui ele mostrando, ó, aqui eu tenho a mistura reacional, ó, carbonato de cálcio e óxido de cálcio. E aqui eu tenho o gás carbônico, né? Vejam que ele que vai influenciar pelo aumento ou diminuição da pressão parcial dele na constante, tá? Aqui, inclusive, dá um exemplo e ele fornece a pressão parcial, que você pode, inclusive, achando a constante Kp, você pode encontrar quanto vai valer a constante Kc, porque o R é a constante universal dos gases, a temperatura ele deve informar qual é a temperatura que aconteceu isso, né? E o ΔN é em função da diferença, vai ser 1, né, porque isso é a conta do CO2. Tá? Então, aqui ele mostra, por esse exemplo, como deveríamos agir para calcular. Tá? Esse exemplo do carbonato de cálcio, né, se a gente parar para analisar, o cal que a gente compra, né, para fazer argamassa, essas coisas assim, né, ele vem justamente de um processamento em que se pega o minério de calcário, né, tritura ele de uma forma bem fina, que é para aumentar a superfície de contato, leva assim para um forno e joga calor ali para que aconteça essa reação, desprende o CO2 e fica o óxido de cálcio, que é a matéria-prima, né, que a gente chama de cal extinta. Depois se mistura com água, vira, cal virgem. Depois mistura-se com água, né, para fazer a argamassa e vira cal extinta, né, que daí faz as ligações com o cimento e aí endurece e tudo mais. Aí é outras reações. Bom, mas vejam só, dependendo da interação com as vizinhanças, né, do sistema, ou até mesmo por intenção, você pode deslocar o equilíbrio químico. Como é que você vai fazer isso? Ou como isso acontece? Através do que a gente chama de princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier diz o seguinte: num sistema em equilíbrio, qualquer alteração provocada nesse sistema, seja através da concentração, ou você colocando mais reagente, ou você retirando o produto, ou retirando, né, um dos componentes dos reagentes, você provoca uma perturbação. E aí desloca a condição de equilíbrio. Ou mesmo acontecendo com aumento ou diminuição de pressão, ou até mesmo com aumento ou diminuição da temperatura. Tudo isso vai gerar um deslocamento no equilíbrio. Então, vejam. Digamos que eu tenho aqui variação da concentração. Então, aqui tem um sistema, ó, onde eu tenho aqui o tiocianato de ferro, né, aquoso, né, ele é vermelho, que entra em equilíbrio com o tiocianato e o íon ferro 3+, que dá um amarelo pálido. Então, aqui tá, nesse equilíbrio está deslocado para o ferro, para a dissolução desse íon ferro 3+.
O que ele faz? Se ele colocar, ele colocou aqui, no item A, né? Ele colocou, por exemplo, aumentar a concentração do tiocianato. O que ele vai fazer? Se eu aumento a concentração desse item aqui, que está no produto, ele desloca para o outro lado, para diminuir essa perturbação. Todo sistema que sofre uma perturbação, ele desloca o equilíbrio ou para a direita ou para a esquerda, para diminuir o impacto dessa perturbação. E aqui, então, ele está aumentando o produto, ele desloca para o reagente para tentar diminuir a concentração de quem ele está colocando. Por isso que no item B, ó, ele ficou vermelho. Por quê? Porque deslocou nesse sentido, para a esquerda. Agora, e se a gente colocasse, como ele vai mostrar aqui, ó, ele vai colocar depois nitrato de ferro. Nitrato de ferro vai ter o ferro 3, ó. Nitrato vai adicionar ferro 3. O que vai acontecer? Ele colocou aqui. Vai aumentar a concentração do ferro, vai deslocar de novo para a esquerda, né, para poder minimizar. Por isso que ele continua vermelho. Agora, e se colocar, por exemplo, ele colocou ácido oxálico. O que o ácido oxálico vai fazer? Vai consumir esse ferro 3 mais aqui. Ele vai diminuir a concentração dele isolado. Se ele faz isso, ele está retirando. Se está retirando, desloca o equilíbrio para repor. E é por isso que ele vai ser deslocado para a direita. E aí ficou a cor amarelo pálida. Então, vejam, conforme você aumenta ou diminui, você provoca um deslocamento. Se você aumenta num lado, tendência é ir para o lado oposto para diminuir esse impacto. Agora, se você retira de um dos lados, a tendência é deslocar o equilíbrio para o mesmo lado para repor aquilo que foi retirado. Então, essa é a condição concentração. Podemos colocar lá na nossa lousa. Vamos fazer assim. Vamos colocar aqui deslocamento do equilíbrio. Do equilíbrio. Como é que ele funciona? Concentração. Então, a concentração, como é que vai funcionar? Se aumenta a concentração, desloca o equilíbrio para o lado oposto. Agora, se você diminui a concentração, desloca o equilíbrio para o mesmo lado. Veja, o mesmo lado, como assim para o mesmo lado? O mesmo lado onde está aquele que você diminuiu a concentração. Eu digo diminuir, que é no sentido de que você pode retirar, né, um componente. E é com base nisso que em muitos processos na indústria, dependendo do que ele quer obter, se faz isso, né? Outro exemplo, né? O combustível que a gente usa nos motores, né? Não é um sistema fechado, é um sistema aberto. Então, nós estamos com uma reação com equilíbrio deslocado. Deslocado para que sentido? Do produto, porque a gente está sempre retirando o produto da reação. E por isso que se a gente não reabastecer periodicamente, acaba o combustível, acaba a reação, né? E aí, para o carro, né? Carro, moto, coisa parecida. Bom, então a gente falou da concentração. Próximo. O próximo item, e é isso que ele está explicando aqui, está mostrando, né? O próximo item é com relação a variações no volume e na pressão. Vejam, a pressão está intimamente ligada com volume, porque se eu aumento a pressão, diminui o volume, eles são inversamente proporcionais. Se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Então, vejam bem, ele vai mostrar isso aqui. Vamos pensar o seguinte, vamos pegar lá aquela reação que a gente colocou, que é essa aqui.
Olha só, eu tenho aqui, ó, só para vocês observarem. N2 mais 3H2 formando 2NH3. Então, eu tenho nos reagentes 1 de N2 mais 3 de H2. Então, se eu olhar aqui, ó, eu posso supor que vai ocupar 4 volumes, porque é um volume de N2 e 3 de H2. Então, 4 volumes. Enquanto que no reagente, no produto, ó, só ocupa 2 volumes. Vou até colocar aqui do ladinho para a gente poder pensar melhor isso, observar melhor isso. Então, eu tenho aqui o N2 mais o 3H2 em equilíbrio com o 2NH3. Todos estão no estado gasoso. Então, observem aqui, ó, não tem nada, é 1, né? Então, tenho um volume do N2 mais 3 volumes do H2. Então, eu vou ter o quê? 4 volumes. Enquanto que aqui no reagente, eu só tenho 2 volumes. Observem, se a gente for analisar por volumes, o produto ocupa menor volume do que os reagentes. O que isso implica? Se no sistema que está acontecendo isso, nós aumentarmos a pressão, vai favorecer o lado que tiver menor volume, ocupar o menor volume. Então, se eu aumento a pressão do sistema, vou favorecer, então, a produção do NH3. Agora, se eu diminuo a pressão do sistema, desloca o equilíbrio para aquele que ocupa maior volume, que no caso são os reagentes. Então, a pressão e volume tem essa relação que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente pode até escrever lá no nosso, aqui, né, que quando a gente está falando em pressão, se aumenta a pressão do sistema, daí é a pressão do sistema, então é a pressão da mistura, né, desloca o equilíbrio para o lado que tiver o maior, ou, desculpe, o menor volume. E se diminuir a pressão do sistema, desloca o nosso equilíbrio para o lado que tiver o maior volume. Então, é dessa forma que eu tenho que analisar. E quem que entra nesse volume? Somente substâncias no estado gasoso. Tem que tomar cuidado aqui, tá? É gasoso. Se tiver sólido, não interfere, né? Depende da superfície de contato. E se for líquido, ele ocupa um volume específico, né? Então, tem que tomar cuidado. Bom, vamos voltar lá para o nosso sistema. Então, ele está dizendo lá, ó, aqui ele está mostrando, ó, se eu tenho um sistema, eu vou ter lá produtos e reagentes. Se eu aumentar a pressão, a tendência é ir para aquele lugar, ó, para aquele lado que ocupa o menor volume. Aqui eu tenho, ó, N2O4 gasoso em equilíbrio com 2NO2. Então, tem 2 volumes e aqui do lado de cá tem 1 apenas. Então, ele vai deslocar, vai ter mais componentes daquele que ocupa menor volume. Deslocou para, aqui no caso, para a esquerda. Se ele diminui, a tendência é favorecer o lado que tem mais, que ocupa mais volume. Tá? Então, é isso que a gente tem que analisar. Bom, e o terceiro efeito é o efeito da temperatura. Lembrando, lá a parte que a gente falou sobre termoquímica, sobre energia envolvido nas reações, nós temos 2 tipos de reações. Nós temos as reações exotérmicas e as endotérmicas. Então, como é que eu vou analisar isso? Eu tenho que olhar para a reação e tenho que verificar sempre o ΔH da reação. Por quê? O ΔH da reação, ele vai indicar sempre no sentido direto. Então, aqui ele está mostrando diretamente, né? Aqui está o equilíbrio, mas ele está mostrando nesse sentido. Ó. Então, nesse sentido aqui, do N2O4 se transformando em
N2O2, o processo é endotérmico, é positivo. Agora, o contrário, o ΔH é negativo, quer dizer, ele libera calor. Então, ó, no sentido direto, ele vai ser, aqui, né, mostrando no sistema aqui, ele vai ser endotérmico, e no sentido inverso, ele vai ser exotérmico. É isso que nós estamos mostrando aqui, para que vocês possam entender. E aqui ele mostra isso, ó. Olha só. A constante, então, é o quê? É o produto ao quadrado sobre o reagente. Veja, o NO2, ele é castanho, ó, bem escuro. Enquanto que o N2O4, ele é incolor. Então, veja, aqui ele está colocando os dois, um em água quente e outro em água gelada. Veja que naquele que está com água quente, o gás, aqui são ampolas, né, ampolas fechadas, o gás fica mais castanho, porque liberando mais NO2. Porque a reação é endotérmica, precisa de calor para poder acontecer. Enquanto que na gelada, ó, vai favorecer o lado que é exotérmico, que vai liberar calor, e libera para gerar o N2O4. Então, aqui está mostrando isso. Então, a mesma coisa aqui, ó, olha só, eu tenho aqui o íon, né, COCl4 2-, ele é azul, com água, né? Enquanto que o íon hidratado, né, do cobalto 2, ó, é rosa. Vejam que daí libera o cloro lá, né, o cloreto. Então, ó, o rosa favorece quando ele libera calor. Então, por isso que está no gelo aqui, ó, porque daí ele vai liberar calor e vai se transformar no rosa. Enquanto que quando eu forneço calor, ele fica, que é um processo exotérmico, né? Desculpe, endotérmico, é aquele que vai ficar azulado. Esse sistema, inclusive, tem algumas tintas à base de cobalto que eles pegam alguns bibelôs e pintam com essa tinta à base de cobalto, que ele, o pessoal diz que ele consegue prever se vai chover ou não. Claro, porque daí, se aumenta a quantidade de água, né? Aqui, ó, se aumenta a quantidade de água, ele vai para o rosa. Se fica seco, a tendência é ele voltar para o azul, né? Então, esse é um dispositivo que inventaram que é justamente para prever se vai chover ou não. Justamente por causa desse sistema aí, exotérmico e endotérmico. O exotérmico vai ficar rosa, enquanto que o endotérmico vai ficar azulado. Então, voltando lá para o nosso deslocamento do equilíbrio, né? Então, o terceiro, que é a temperatura, eu vou colocar aqui de branco. Se a gente alterar a temperatura, né, subindo a temperatura, favorece o lado que precisa, ó, desloca o equilíbrio para o lado endotérmico, aquele que precisa de energia. Enquanto que, se a gente diminuir a temperatura, favorece, né, o lado do equilíbrio que for exotérmica, né, for que vai liberar calor. Então, esses são os 3 fatores que interferem no equilíbrio químico: concentração, pressão, temperatura. Mas lá em cinética nós falamos sobre o catalisador. Catalisador, aquela substância que acelera a velocidade da reação. E aí tá, vamos pensar o seguinte: se ele acelera a reação, a velocidade, né, geralmente era a velocidade direta. Mas, se ele acelera o processo, ele vai acelerar a chegada no equilíbrio. Ele não vai alterar equilíbrio de forma alguma. Ele só vai fazer com que alcance o equilíbrio muito mais rápido. Então, o catalisador aqui não tem interferência. Ele tem interferência na cinética, mas não no equilíbrio. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente tem que ficar bem ciente. Nós só temos 3 fatores que alteram o equilíbrio. A concentração dos participantes, produtos ou reagentes, a pressão, quando são gasosos,
e a temperatura, tá? Então, cuidem com isso. Bom, além disso, nós temos o equilíbrio iônico. Equilíbrio iônico, já está dizendo, é quando um reagente vai estar em equilíbrio com os íons que ele libera, e geralmente acontece em solução, né? Ou no estado líquido, tá? Então, vejam, o componente AB em equilíbrio com os íons que ele libera em solução, tá? Então, do AB no sentido direto, o reagente é a substância não ionizada, né, ou molecular, depende, né? E os produtos serão os íons formados. Já no sentido inverso, o reagente passa a ser os íons e o produto, a molécula não ionizada. Na hora de fazer a questão da constante, ó, é a mesma coisa que a gente viu lá, produto sobre reagente. Detalhe, detalhe. Aqui a gente chama de constante de ionização. Dependendo do tipo de substância que vai sofrer essa ionização, ou a dissociação, a gente pode chamar de constante de ionização do ácido, que a gente usa daí um Azinho atrás do K, ou constante de ionização da base, a gente usa um Bzinho. Esses dois são os mais utilizados, tá? Então, vejam, aqui a velocidade e aqui o tempo, ó, velocidade, não é concentração, então a velocidade direta e a velocidade inversa, né, elas vão ser iguais, quando elas chegarem na igualdade, aí é porque é velocidade, atinge-se o equilíbrio, foi o que a gente viu, né, e tem que ser diferente de zero, né, a velocidade no equilíbrio tem que ser diferente de zero. Bom, se for um ácido, vejam, ácidos são aquelas substâncias que quando a gente coloca em solução aquosa, ou seja, misturado com água, eles vão liberar o íon H+, e o ânion. Nesse caso aqui é o ácido cianídrico, vai liberar o H+, mais o cianeto. A constante vai ser do ácido, então, produto sobre reagente. Os produtos são o H+, e o cianeto, e o ácido é o reagente. Vejam, quanto maior a constante de ionização, mais forte é o ácido. Ah, professor, mas vamos relembrar o que é força, no caso do ácido, né? Capacidade de ionizar. Quanto mais forte, mais ionizado. Aqui o ácido cianídrico, ó, ele é um ácido fraco, então, quer dizer, o que quer dizer fraco? Que só vai ionizar até no máximo 5%. Então, essa constante vai ser baixa. Tá? Agora, nós temos ácidos em que nós temos mais do que um hidrogênio ionizável. No caso aqui, 2, ó. Então, acontece em etapas. Sai o primeiro e sai depois o segundo. Então, eu tenho duas constantes. Do primeiro hidrogênio ionizável e depois do segundo hidrogênio ionizável. Ah, e como é que fica a constante? É o produto das duas constantes. Sendo que sempre a primeira é muito maior do que a segunda, porque é muito mais fácil sair o primeiro hidrogênio do que sair o segundo. Tá? Se tiver 3, são 3 constantes de ionização, que a multiplicação das 3 vai dar a constante total do ácido. E o mesmo acontece para as bases. Aqui a gente pegou o hidróxido de amônio. O que é uma base? É quando misturado com água libera hidroxila e um cátion. Então, aqui estão os íons, que são os produtos, sobre o reagente, que é a base. Da mesma forma que os ácidos, quanto maior a constante da base, mais forte é a base. Tá? Só para a gente ilustrar, ó, aqui a base A, base B e base C. Vejam os valores. 1,8 vezes 10 na menos 5 de constante. Para o B, 1,8 vezes 10 na menos 4. E para o C, 3,2 vezes 10 a menos 6. Como os valores aqui estão elevados numa potência negativa, lógico que o menor deles é sempre o maior, né? Só para ilustrar, né? Para que não fique dúvidas, né? Vamos imaginar que nós temos aqui o... Deixa eu voltar aqui.
Vamos imaginar que a gente tem aqui uma divisória, né? E aqui é o zero, né? Era para ser um zero, né? Vamos botar assim. Pronto. Opa. Vamos imaginar que é o zero, bem grande, né? À medida que eu vou para a direita, eu tenho positivo. Mas à medida que eu vou para a esquerda, eu tenho negativo. Quanto mais distante a minha esquerda, é muito menor. Quanto mais próximo do zero, então, é maior. Então, quando eu falo assim, ó, 10 elevado na menos 4, ele é maior que 10 elevado na menos 5, na menos 6, na menos 7 e assim por diante. Tá? Então, é só para relembrar alguns detalhes, né, básicos, para a gente não perder isso de vista. Então, quando a gente mostra aqui, ó, 1,8 vezes 10 a menos 4, né, é a constante maior do que o 1,8 vezes 10 a menos 5 ou 3,2 vezes 10 a menos 6. Por isso que a base B tem o maior KB. E, por consequência, ela é mais forte que as outras duas. Tá? Aqui tem uma tabela que eu peço que vocês observem, né? Alguns ácidos, né? E as constantes dos ácidos. E aqui algumas bases e as constantes das bases. Então, quanto mais forte, maior essa constante. Bom, outra questão que está inerente ao equilíbrio, né, é o equilíbrio iônico da água. Desculpa, ele está meio lento, né? O equilíbrio iônico da água, vamos mostrar aqui para vocês, diz o seguinte, diz que a água ela tem um comportamento que pode ser tanto ácido como básico. Mas como assim, professor? É porque ela tanto pode dissociar liberando o hidrogênio, como ela pode absorver um hidrogênio. Por quê? Porque existe o ácido que a gente estudou lá nas funções inorgânicas é o ácido segundo Arrhenius. Mas existem mais duas teorias de ácido base. E uma delas é o que a gente chama de Bronsted e Lowry, que foram os cientistas que elaboraram, que todo aquele que libera um hidrogênio ionizado, um H+, é tido como ácido. E todo aquele que recebe esse hidrogênio ionizado vai ser uma base. Então, se a gente pegar a água pura, né, a 25 graus Celsius e 1 atm, se eu pegar água pura, são duas moléculas de água, o que vai acontecer? Vai chegar numa condição de equilíbrio em que uma delas sofre ionização. E aí a gente tem essa partícula aqui, que é o H3O+, ou hidrônio, né? Mais a hidroxila. Por que acontece isso? Por causa desse comportamento anfótero da água, de ser tanto ácido, comportamento como ácido como básico. Então, se eu simplificar, né, quer dizer que uma molécula de água vai sofrer uma autoionização, liberando um H+ e um OH-. Só que isso aqui é uma simplificação. Na verdade, o H+, ele sai junto com outra molécula de água, porque essa outra recebe esse... Não é que recebe, né? Por ter um oxigênio muito eletronegativo, ele vai atrair o hidrogênio que está carente de elétrons, né? Mostrando isso, quando a gente já falou disso na parte de ligações, mas vamos imaginar que eu tenho a molécula de água, ela tem os oxigênios, tem dois pares de elétrons aqui que não fazem ligação. Esses pares de elétrons aqui são muito atrativos, vão atrair quem? Justamente o hidrogênio que saiu sem o elétron, que perdeu o elétron dele aqui. E aí gera o que a gente chama de
simplificado, né, o H3O+, que é justamente isso, é porque tem esse hidrogênio que está carente de elétrons, se aproxima de um dos pares de elétrons não ligantes aqui, ó. Ele precisa estabilizar essa falta de elétrons dele, tá? Então, a gente acaba simplificando muitas vezes, mas o que acontece em solução aquosa é isso, a geração desse H3O+. Então, a água tem essa capacidade de se auto-ionizar. Só que isso acontece em cada 1 litro, ó, em cada 1 litro, naquelas condições de 25 graus Celsius de 1 atm, apenas 10 na menos 7 moléculas acabam sofrendo essa ionização. Então, a gente diz que é 10 a menos 7 mol a cada 1 litro, tá? Então, é isso que acontece. É muito pouco, né? É muito baixo, né? Mas, daí, vejam só, daí teve um cientista que acabou desenvolvendo o que a gente chama de pH, potencial de hidrogênio. Vamos ver se voltou aqui o nosso... Aqui, ó. Porque, claro, tem o que a gente chama de equilíbrio iônico, né? O grau de ionização, né? Que depende do quê? De quanto está ionizado. Geralmente é dado em porcentagem. Aquilo que eu falei da força, né? Do ácido, da base. Então, a gente pode dizer que, para a água, ele é um eletrólito fraco. Vejam, tem uma lei de diluição que a gente pode tratar essa constante, achar constante, em função do coeficiente de ionização, se a gente souber, né? Então, quando eu tenho uma diluição para uma substância que tem um alfa moderado ou forte, né, alto, a constante de ionização é igual a essa relação aqui. Agora, se o grau de ionização é baixo de 5%, a gente usa dessa forma aqui, ó, não precisa usar essa relação. É só a concentração molar vezes esse alfa ao quadrado, tá? Bom, como eu estava falando da água, né, a água tem esse comportamento, olha só aqui, ó, ele está mostrando isso. Então, 2 moléculas de água, né, uma pode sofrer essa ionização. E isso fez com que a gente chegasse a uma constante de equilíbrio da água. Vejam só, deixa eu voltar aqui, ó. Como é que é a constante da água? Se a gente eu tenho 2 moléculas de água, né? Vou colocar assim, simplificar, 2 moléculas de água, que formam um H3O+, mais um H+, aqui é líquido, e aqui é aquoso. Opa, tem um erro, aqui é OH-, desculpe. Também aquoso. O que quer dizer o aquoso? Que está misturado com a água. Quando eu vou traçar a constante de equilíbrio, vamos mudar aqui a cor. Quando a gente vai traçar a constante de equilíbrio, lembra que a gente falou produtos, então é a concentração do H3O+, vezes a concentração do OH-, sobre a concentração do H2O ao quadrado, né? Tem 2, né? Mas lembra que eu falei, ó, ele está líquido, e lembra que a cada 1 litro, 10 na menos 7 sofre ionização? Quer dizer, é muito pouco, quer dizer que a água líquida é praticamente o quê? Constante. Então, se ela é constante, não vai influenciar no cômputo dessa. Então, o que o pessoal imaginou? Que a constante Kc vezes a concentração da água, que é constante, né? Ela vai ser em função somente dos íons que ela gera. H3O+, vezes o OH-.
E que isso aqui eles chamaram de KW. O W é por causa de água em inglês, né? Então, constante de ionização da água. Essa constante de ionização da água, naquelas condições padrão, né, vai ser igual a 10 na menos 14. Por que 10 na menos 14, professor? Porque se só 10 na menos 7 mols por litro se separam, vai gerar 10 na menos 7 mol de H3 ou mais e 10 a menos 7 mol de OH menos. Então, KW vai ser 10 a menos 14. Isso aqui foi muito importante na construção do que a gente vai falar agora, que chama-se pH e POH. Por quê? Porque pH é o potencial de hidrogênio e POH é o potencial de hidroxila. O que isso tem a ver, né? Vejam só, um sueco chamado Sorensen, né, ele criou esse potencial de hidrogênio. Então, olha que nós temos o KW aqui, né? KW igual a concentração do H+, concentração do OH-. Eu vou colocar aqui embaixo aqui, para a gente poder trabalhar com ela. Então, KW é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. O que esse cientista sueco fez? Ele pegou e tirou o log, menos o log do KW e tirou menos o log da concentração de OH- e o menos o log da concentração do OH-. O que isso gera? Gera o que a gente chama de pKw menos log de H+, de H3 ou mais aqui, né? Menos o log da concentração de H3 ou mais é o que a gente chama de pH mais POH. A soma do pH com POH dá sempre pKw. E o pKw vai ser 14. Então, pH mais POH tem que dar sempre 14. E 14 é o máximo da escala de pH e POH. Tá? Estou falando isso porque existem algumas imagens rolando por aí, falando que existem aí, nossa, para começar trocando ácido por básico. Né? Já vou indicar isso para vocês lá ali na nossa... Isso que está falando aqui, né? Vejam, uma solução neutra é quando eu tenho a concentração de H+, e de OH- igual, 10 a menos 7. Por quê? Porque daí a soma dos dois tem que dar 10 na menos 14. Quando eu tenho uma solução ácida, quer dizer que a concentração do H+ é maior que de OH-. Então, é maior do que 10 a menos 7. Ó, maior que 10 a menos 7 para o H+, menor que 10 a menos 7 para o OH-. E uma solução básica é quando é ao contrário. A concentração de OH- é maior. Isso reflete depois no que a gente chama de pH e POH, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Menos log de H+, dá o pH. Menos log de OH- dá POH. Então, a solução neutra é quando pH e POH for igual a 7. 7 é o meio da escala, porque vai de 0 a 14. Então, quando o pH for maior que 7, menor que 7, é ácido. E o pH maior que 7, né, vai ser ácido. Solução básica é quando o pH é maior que 7, ou o pH menor que 7. Então, aqui está a escala. Vejam, ácido, pH menor que 7.
pOH maior que 7. Porque elas são complementares, são inversas, tá, as escalas. Porque, ó, a soma do pH com o pOH, a gente acabou de falar, tem que dar 14. Então, se o pH é 0, o pOH tem que ser 14. Se o pH é 1, pOH tem que ser 13. Se o pH é 2, o pOH é 12, e assim por diante. Só que no nosso dia a dia, a escala mais utilizada é pH. Então, para ser considerado ácido, é aquela que vai até 6,9. 6,9 ainda é ácido. 7, neutro. E acima de 7 até 14, básico. Aí tem gente que fala, meu Deus, é ácido, mas dá um pH 8, um pH 9. Gente, não... Eu vi uma foto de um restaurante falando sobre isso, que, olha, fiquei, né? A gente fica de cabelo em pé. Pessoas tentando vender uma coisa que não existe, né? Ah, você tem que tornar o seu corpo mais alcalino para que o vírus não entre. A pandemia, então, explodiu coisas absurdas, né? Aí ele fala que você tem que comer alimentos mais alcalinos. Aí ele me coloca um limão. Limão tem pH abaixo de 7, gente. E aí ele me coloca um limão com pH lá 8, 9. É absurdo. Então, cuidem, tá? Por que nós estamos falando dessa questão de pH e pOH? Porque é importantíssimo, inclusive, para vocês, no curso de vocês. Por quê? Porque tem que fazer um controle. Qual é o pH do mosto quando você vai começar a fazer, vai começar a vinificar? O pH tem que ser ácido e tem que ter numa faixa lá. Se estiver muito baixo, tem que fazer uma correção, né? Então, ele é importante, porque o pH tem que ser baixo mesmo, tem que ser ali entre 3 e 4, porque ele previne o aparecimento de infecções com bactérias que vão desandar a fermentação, né? Então, a gente tem que saber o que é esse conceito, né? Que é um equilíbrio que acontece lá em solução, né? E depois, lógico, depois de vinificado, a primeira vinificação alcoólica, né? Ainda tem uma acidez alta, por quê? Porque tem alguns ácidos orgânicos que acabam contribuindo muito para a acidez. Então, se faz uma malolática, que é uma transformação do ácido málico, que tem 2 carboxilas, por consequência mais acidez, para um ácido chamado lático, que só tem uma carboxila. Então, baixa um pouquinho, principalmente nos tintos, né? Baixa essa acidez, porque no tinto não é, vamos dizer assim, característico, né? Tem uma acidez alta. Uma acidez um pouquinho maior é característico, por exemplo, de um vinho jovem e branco, né? Rosé, que daí até aconselha-se a tomar gelado, justamente para dar uma característica mais de frescor, né? Então, o pH dele vai ser um pouquinho mais baixo do que o pH de um vinho tinto, né? Então, por isso que a gente tem que entender esses conceitos básicos, né? Para justamente a gente começar a entender o que a gente está falando ou entender o que a gente está fazendo, né? Então, por isso que a química é considerada a ciência central, né? Ela dá muito suporte para todas as outras áreas, né? Na questão de alimentos, na questão de construção, né? Veja, hoje mesmo a gente já falou de cal, né, que é utilizado para construção, né, para pintura. Nós já falamos, a química tem um leque muito grande. E ela é básico, né? Ela é uma base, ela é uma ferramenta que o enólogo vai utilizar com toda certeza, tá? Utiliza do começo ao fim, vamos dizer assim, né? Até mesmo para a questão de armazenamento, né, do vinho, vão acontecer muitas transformações químicas. Bom, então, voltando lá para o nosso, nós encerramos aqui a parte do equilíbrio, né, e aqui nós colocamos
um glossário, peço que vocês acessem, leiam, né? E aqui nós temos duas atividades, uma palavra cruzada e uma atividade de equilíbrio químico, tá? Com isso, nós encerramos, né, o nosso conteúdo programático da unidade curricular de Química Geral e Inorgânica, e eu faço um apelo a todos vocês que façam as atividades. Daqueles que fizeram todas as atividades das 6 primeiras aulas, eu já estive avaliando, né, ninguém precisa fazer recuperação. Aqueles estudantes que entraram tardiamente, né, eu vi que muitos não fizeram as atividades ainda. Então, o que eu já até mandei um e-mail para todos os professores das unidades curriculares que vão encerrar agora, essa semana, né, que se for necessário, deem mais uma semana ou duas para essas pessoas concluírem. O mesmo vou fazer, né, vou estender o prazo, depois eu entro em contato com todos aqueles que entraram tardiamente, para que possam concluir essas unidades curriculares. Hoje, encerra o prazo da termoquímica, né, que foi da última aula, da última quarta-feira. Até às 23 horas e 30 minutos, você ainda pode, 23 horas e 55 minutos, você pode enviar a atividade, né, concluir a atividade da aula 7. A aula 8, que foi no sábado, tem um prazo até sábado que vem. E essa aula de hoje, o prazo dela é até a próxima quarta-feira, tá? Mas, se tiver aqueles estudantes, como eu já falei, que entraram nas últimas semanas, eu vou estender até a outra semana para poder vocês concluírem. Então, eu peço, né, aqueles que estão muito atrasados, entrem em contato comigo, pode ser direto lá pelo WhatsApp, pode ser comunicação direta comigo, e aí eu vou abrir lá as atividades que não fizeram ainda. Por isso, eu peço, né, que tenham mais foco e comecem a desenvolver essas atividades. Aqueles que estão desde o início, eu estive analisando, aqueles que fizeram todas as atividades, elas estão correndo bem, né? Um ou outro parece que não fez uma das atividades, mas por enquanto é na média 6. Então, faça para aumentar essa média, tá? Eu vou estar sempre repassando as atividades e vendo quem precisa de correção, né? Ele sempre avisa para mim, tem uma pessoa para corrigir ainda. Então, hoje também encerra, né, aquele prazo que eu dei das últimas atividades. Por isso que eu peço àqueles que entraram depois, me mande no direct lá uma mensagem, professor, eu vou precisar de mais tempo. E aí a gente já estende esse prazo. Certo? Deixa eu interromper aqui. Alguma observação? Alguém quer falar alguma coisa? Tá fechado, Paulo, né? Não estou conseguindo. Desculpa. As atividades, então, a gente tem que entregar até semana que vem, né? Eu estava tentando fazer, né, das duas que eu fiquei ainda, e eu comecei pela introdução, mas a de química são mais 5 aulas que a gente não teve, né? A gente entrou na 6ª, acho, né? Isso mesmo. Então, vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer tipo como faz com série, né? Quando vai assistir série, vai ter que pegar fazer um intensivão aí, né? Introdução eu comecei. Ontem eu fiz já uma aula inteira à noite, outra hoje cedo, e que acho que eu vou fazer química, né? A atividade de química hoje eu devo aproveitar já. Fazer a primeira aula lá atrás, né? Começando, né? Todas são gravadas, né, professor? Sempre tem uma gravada, né? Todas estão gravadas. As de química, pelo menos, eu disponibilizei ali no Moodle todas as aulas, conforme a primeira está lá a gravação da primeira aula, a segunda a gravação da segunda aula, que é justamente para facilitar as pessoas acessarem e relembrarem, né? Ou, não estou entendendo essa parte, tentar fazer isso, tá? Eu agradeço a todos, né? Então, Paulo, foca, né? Você, né? A Ivone, que entraram depois,
Felipe, se não me engano. Então, e aqueles que não terminaram, eu vi que tem algumas pessoas que estavam meio perdidas, né? Então, aqueles que não terminaram também têm a mesma possibilidade de terminar essas atividades até a semana que vem, tá? Eu agradeço também, agradeço a todos e vamos com certeza terminar essa nossa unidade curricular da melhor forma possível, tá? Então, pode ter certeza, aqueles que entraram depois vão ter condições, vão ter tempo para poder terminar. E os outros, acredito que todos já estão, todos aprovados, se não estão, né? Eu sei que vão entrar no ritmo aí. E só quero lembrar o seguinte, tá? Essa semana termina o que a gente chama de módulo A, que são essas unidades curriculares, com exceção da comunicação técnica e científica, que ela continua. Então, por exemplo, a introdução encerra essa semana, a química orgânica, a química geral inorgânica, atividades de extensão, né, terminam essa semana. E iniciam na próxima, vão iniciar ecologia, genética para viticultura e enologia, a matemática aplicada, deixa eu ver se tem mais, e a química prática. Provavelmente a química prática, ela vai ser suspensa ou vai ter uma carga horária que vai ser suspensa, porque, como diz o nome, é prática, né? Precisa de laboratório, tá? Então, eu peço que vocês fiquem atentos, tá? Eu vou incluir, inclusive, alguns professores que eu não incluí ainda no grupo, para que eles entrem em comunicação com vocês a partir da semana que vem. Então, essa semana ainda vocês vão ter química orgânica, né? Não é isso? E vão ter também outras unidades curriculares amanhã, né? A comunicação técnica. Então, aqueles que não encerraram, não entregaram ainda suas atividades, como eu falei, que chegaram tardiamente, entrem em contato com os outros professores também, para poder pedir mais prazo para poderem entregar essas atividades. Tá certo? Então, eu agradeço a todos vocês, uma boa semana, e até a semana que vem, né? A semana que vem, na verdade, porque quem conseguir já fazer as atividades mais cedo, ótimo. Quem não, prazo até a próxima quarta-feira, às 23 horas e 55 minutos, tá? E não esqueça, no sábado, termina o prazo para a cinética, aula 8. Essa aula 9 termina na próxima quarta-feira. Tá certo? Obrigado a todos e até. Certo, professor. Muito Valeu, obrigado. Professor. Até mais. Um abraço. Valeu. Um abraço. Obrigada, professor. Valeu.